pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês e nesse vídeo a gente vai continuar com o tema de gramática de uma forma específica, olhando para os tempos verbais. Vamos continuar olhando para os tempos verbais. E nesse vídeo a gente vai olhar para o Past Simple. Então assim, vamos direto lá para o vídeo ver como é que ele funciona. Então pessoal, vamos lá começar com o Past Simple. Nesse vídeo a gente vai construir um roteiro, a gente vai ver como é a construção do Past Simple, the construction of the Past Simple, how to use the Past Simple, how to correctly pronounce the verbs, and the rules to spell the verb when we omit the auxiliary did, ok? Então a gente vai ver a construção do Past Simple, como a gente usa os usos, como a gente pronuncia corretamente o verbo e como a gente faz a escrita correta do verbo quando a gente omite o auxiliar did, tá? Então começando, the construction of the sentence. É só uma pincelada rápida porque esse vídeo, vou colocar o link aqui em cima, ele é extraído ali de um outro vídeo que dá uma visão geral e completa da estrutura de sentenças em geral. Então a estrutura do Past Simple, pegando aqui na sentença positiva, you did study English at home yesterday, eu tenho sujeito, auxiliar, verbo, objeto, place and time, tá? Sentença positiva. Para fazer uma sentença negativa, not between the auxiliary and the verb, you did not study English at home yesterday. E para fazer a pergunta, eu inverto a posição dos auxiliares, do auxiliar e do sujeito, né? Did you study English at home yesterday? No Past Simple existe a possibilidade de você omitir o auxiliar did, né? Então você pode tanto falar you did study English, como você pode falar you studied English, tá? Na estrutura do Past Simple eu tenho aqui um pronome ou o nome que você queira dar, né? Então I, he, she, it, we, you and they, e apenas um auxiliar, did. Não tenho outra forma de fazer o auxiliar no Past Simple. Então, I did, ou eu omito lá o auxiliar e vou direto para o verbo transformado. E na forma negativa, eu tenho did not ou didn't. I didn't, he didn't, e aí vai. E o verbo na primeira coluna. Então, a gente já viu. Vou voltar uma aqui. Então, pronome, auxiliar e verbo na primeira coluna. Porém, quando eu omito o auxiliar did, eu uso o verbo da segunda coluna lá do verbo, né? Da coluna de verbos. E como a gente usa, né? Os usos usage for the past simple. O básico é to describe finished events in the past. Esse é o basicão do past simple. Então, I played football yesterday. Aqui eu tenho uma linha do tempo. O past future, now está aqui, né? Então eu estou falando sobre o passado, então ele não engloba now. E eu tenho aqui um período de tempo, yesterday. Dentro desse período de tempo, yesterday, tem uma ação, played football, por exemplo, né? Então eu até trouxe aqui a diferença entre o past simple e o past continuous. No past simple eu tenho um período de tempo e dentro desse período de tempo eu tenho a minha ação, né? Dentro de yesterday eu tenho uma ação, ok? No past continuous eu tenho uma situação diferente. Eu não tenho um período de tempo, eu só tenho um pontozinho, né? Então, por exemplo, yesterday at 5 p.m. Nesse período de tempo aconteceu uma ação que veio antes, passou por esse ponto no tempo e provavelmente vai continuar no futuro. Então, I was playing football yesterday at 5 p.m. Então, at 5 p.m. I was playing football. Mas essa ação começou antes e provavelmente vai começar depois. Veja que isso daí é diferente do past simple, em que em vez de ter um ponto no tempo, eu tenho um período de tempo. E dentro desse período de tempo, toda a minha ação está inserida dentro desse período de tempo. Eu vou me prolongar um pouquinho mais e falar assim, vamos imaginar que a minha ação, esse período de tempo, a minha ação começou antes do começo desse período de tempo, daí eu tenho o período de tempo e acabou depois. Past continuous.
Então, por exemplo, yesterday in the afternoon. Afternoon, né? Então, afternoon não é um pontinho. Afternoon é um período de tempo. Que começa ao meio-dia do dia anterior e acaba às 6 da tarde também do dia anterior. Vamos imaginar que você estava trabalhando e começou a trabalhar das 10 da manhã e acabou às 8 da noite. Então, yesterday I was working yesterday in the afternoon, por exemplo. I was working yesterday in the afternoon. Agora, se todo o seu trabalho começou e acabou dentro do período de tempo yesterday afternoon, por exemplo, você começou a trabalhar 1 da tarde e acabou às 5 da tarde, você vai falar I worked yesterday in the afternoon. Então essa é a grande diferença. Se você tem um período de tempo e a sua ação está englobada totalmente dentro desse período de tempo, past simple. Agora, se você tem um ponto e a sua ação começou antes e acabou depois, past continuous, ok? Então vamos continuar aqui com os usos. Second, to talk about an event which clearly happened in the past. Então, assim, alguma coisa que realmente não tem como, todo mundo sabe que aconteceu no passado. Cabral discovered Brazil. E se eu quiser ser mais específico, eu coloco lá o ano. Cabral discovered Brazil in 1500, por exemplo. To describe permanent states or situation in the past, né? I lived in London for 1 year, or I lived in London from 1999 to 2000. De novo, né? I lived in London for 1 year. Ele foi uma situação permanente que aconteceu no passado, ou uma situação. Eu posso ser mais específico. Em vez de colocar for 1 year, eu posso colocar from começo e o fim desse período que eu estou querendo colocar. E dentro desse período, eu morei em Londres, por exemplo. To talk about a habit or a routine in the past. Aqui eu vou precisar de uma time expression, tá aqui, né? It needs a time expression. E eu posso também ser mais vago nesse meu período, ou eu posso ser mais específico para falar sobre esse período de tempo, né? For example, I studied English every day when I was a kid. When I was a kid. Eu não estou definindo especificamente o período, mas eu posso definir se eu quiser. Então, I studied English every day from 1984 to 1994, por exemplo, né? Daí, como é que seria o desenho disso daqui? Eu tenho aqui a minha linha do tempo. When I was a kid. When I was a kid, aqui é o meu período de tempo. Ou eu posso determinar from 1984 to 1994. E todas as... eu estou falando sobre um hábito ou uma rotina, né? A habit or a routine. E todas as ações desse hábito, dessa rotina, ocorreram dentro desse período de tempo. Tá? Existe um detalhe. A gente já falou lá no Past Continuous que, por exemplo, quando a gente fala sobre uma ação, existem 2 tipos de ação, né? Que são uma ação instantânea e uma ação que se continua no tempo, né? No Past Continuous ou no Present Continuous também, é normal falar sobre uma ação que se continua no tempo, até porque eu tenho no Continuous uma coisa que começa antes e vai futuro. Na forma Continuous é mais difícil falar sobre uma ação instantânea, né? Então, por exemplo, o exemplo de sempre, abrir um livro, né? É muito difícil você falar sobre uma ação de abrir um livro cair exatamente nesse ponto. Isso não acontece na forma simple, né? Então, como eu tenho um período de tempo e a ação está dentro desse período de tempo, tanto faz ser um continuous verb ou ser um instantaneous verb, por exemplo, tá? Prolonged verb ou instantaneous verb. Ele vai estar sempre dentro desse período de tempo. Então, não tem diferença aí na forma simple. Se o verbo é prolonged in time ou instantaneous verb. An action that another situation. An action that interrupts another action which was in progress.
lá na explicação do past continuous, vou colocar um link aqui em cima, eu falei, né? Então, o past continuous é usado para descrever uma ação e, de repente, essa ação é quebrada por uma outra ação do past simple. Então, obviamente, eu posso usar essa mesma explicação para o past simple também. Então, eu tenho uma ação acontecendo que ela é quebrada por uma ação no past simple, que é o nosso exemplo aqui. Então, I was having dinner when the phone rang. The phone rang é minha ação específica como se fosse um tempo, né? The phone rang at 5 p.m., por exemplo, né? Então, I was having dinner when the phone rang. I was having dinner at 5 p.m. Então, esse the phone rang, por exemplo, ele está se portando ali quase como o tempo verbal do past continuous, mas eu uso o past simple em vez do tempo verbal. State verbs, with state verbs. Então, também lá na forma continuous, eu falei que quando a gente trabalha com a forma contínua, a gente está trabalhando sobre uma ação, um progresso num determinado momento. Uma ação em determinado momento. E a gente não poderia usar um verbo de estado para falar sobre isso, né? Então, eu não posso falar I was having a car, né? Porém, na forma simple, eu não tenho mais esse problema. Eu posso usar tanto o verbo de ação quanto o verbo de estado. Então, I have a car, um verbo de ação, I play football, ou no passado, né? I played football yesterday. E um verbo de estado, I have a car, ou no passado, I had a car. Então, na forma simple, eu não tenho um problema. Eu posso usar tanto o verbo de ação quanto o verbo de estado. Vamos lá dar uma olhada. I had a car. I understood the lesson. Então, quais são esses verbos de estado, né? State verbs. To express emotion, like, hate, love, want. I wanted to go home. For the senses, então ouvir, ver, taste, olfato e aí vai, né? Então, hear, see, smell, taste, feel, notice. I felt good. For mental states, know, remember, believe, think, understand. I understood the situation. To show possession. Have, own, possess, belong. I had a car. For appearance, seem, be, appear, sound, look. You look tired. And some other verbs. Promise, apologize, advise, insist, agree, refuse, etc. Bom, todos esses verbos, eles são state verbs, tá? Então, são situações mais ou menos assim. Ou você entendeu, ou você não entendeu. Ou você tem, ou você não tem. Ou você gosta, ou você não gosta. Essa é a ideia aí que os state verbs trazem, ok? Pronunciation. Vamos ver como é que funciona a pronúncia dessa modificação que a gente faz no verbo, né? Então, the D at the end of the verb, modified by the removal of the auxiliary verb, can be pronounced as or as, então as D ou T, depending on the sound of the last syllable of the verb. Então, assim, eu omiti o D, vou transformar o verbo. Eu coloco um ED no final ali, basicamente. Como é que eu pronuncio esse ED? Depende do som, de como o som dessa palavra acaba, tá? Eu tenho aqui a primeira regra, eu tenho a segunda regra, mas eu vou começar pela terceira regra, tá? Por quê? Porque a primeira regra de voiced, a segunda é unvoiced e essa é de final G ou T. O que acontece? If the last syllable of the verb ends with or sound, som de D ou T, then the D will be voiced like id sound, id, né? Então, por quê? Vamos imaginar que eu tenho dois verbos, então um terminado com D, outro terminado com T. D, need, e T, want. Para eu colocar um som de D no final desse T, D ou T aqui, eu sou obrigado a fazer um link
e criar mais um som, que é um som de I. Então, por exemplo, need. É impossível colocar need sem criar um outro som ali no meio. Não tem como fazer isso. Então eu coloco um som de I e crio esse link. Então, need, needed. Want, wanted. Tá? O interessante é que quando eu faço isso, por exemplo, esse verbo need e o want também, eles são verbos de uma sílaba. Então, need, uma sílaba. Então, assim, né, assim que eu transformo no past simple, eu transformo para duas sílabas, porque eu estou criando uma sílabazinha aqui no final. Need, needed. A mesma coisa acontece no want. Want, uma sílaba. Wanted, duas sílabas. Se fosse um verbo de duas sílabas, quando eu coloco o id no final, eu transformo isso em três sílabas. Então é sempre uma sílaba a mais ali. Tá? Vamos lá agora para a primeira, né? Para a primeira regra. If the sound of the last syllable of the verb is voiced, different from D or T, then the D will be voiced also, né? Like a D sound. Então, assim, se a última sílaba for voiced, o meu D vai ser voiced. Voiced com voiced. O que são os voiced, né? Então, são todos aqueles que fazem o som aqui usando a corda vocal. Então, o L, né? R. Então, assim, grab, grabbed, drug, drugged, call, called, simp, simped, phone, phoned, belong, belonged, prefer, preferred. Então, vocês conseguem ver aqui que o final deles é sempre com som de D. E continua. V, J, Z, J, e todos os sons de vogais. Todos esses são voiced. Então, love, loved, change, changed, bathe, bathed, advise, advised. Oh, faltou aqui o Dzinho aqui no final. Advised, massaged. Então, advised, massage, massaged, play, played. Então, todos esses sons, voiced sounds, terminam com D no final, que também é uma letra voiced. Agora, if the sound of the last syllable of the verb is unvoiced, then the D will be also unvoiced like a t sound, que eu não uso a corda vocal. Então, quais são esses unvoiced sounds? Então, é muito difícil fazer somente o sonzinho ali, né? Que é até difícil de fazer somente o som. Mas a ideia aqui que é walk, walked, stop, stopped, puff, puffed, birth, birthed, dance, danced, wash, washed, watch, watched. Então você vê que todos os últimos sons aqui são sons de T. Então é normal para nós sempre acabar com o som de D, tá? Isso é errado no final das contas, tá? Então tentar se ater a essa regra de unvoiced eu acabo com T e se for voiced eu acabo com D ali no final, ok? Então essa daí é a regra de pronúncia. Agora, como é que eu faço regras, como é que eu escrevo esse ED? Basicamente, a minha regra é, eu preciso acabar a palavra com ED no final. Tá? Então, se eu tiver isso daí em mente, o que vai acontecer com a regra geral? Vamos lá, né? The general rule. The verb has to end in ed, ed. Then, primeira regra geral. First general rule. If the verb ends in e, we simply add a d no final. Então, for example, hope, hoped. Arrive, arrived. Dance, danced. Então, aqui é basicamente a regra geral. E aqui eu tenho, e se acabar em vogal e? Eu tenho die, died, lie, lied, tie, tied. Essa regra é uma regra diferente que foi colocada lá na forma do ING.
E se for dois E's? Agree, agreed. Free, freed. Daí eu tenho a mesma regra do ING que foi colocada no vídeo, em vídeo anterior. Então é assim, a ideia é, em regra geral, acabou com E, não importa se veio uma vogal antes, se veio uma consoante antes, se veio um outro E antes, eu coloco um D ali no final. E se não acabar com E? If the verb doesn't end in E, we have to add ed, porque a regra é, eu preciso acabar com o ed no final. Então vamos lá. Work, worked, start, started, burned, burned, clean, cleaned. E daí, de novo, não importa se eu tenho uma vogal e consoante, duas consoantes, não importa. Não acabou em E, eu coloco um ED lá no final. Tá? Essa é a regra geral. Agora, eu tenho algumas especificidades aí nessa situação, né? One syllable verbs ending with. If it ends with one vowel and one consonant, double the consonant and insert ed. Essa daqui é a mesma regra vista lá para ing, tá? Então, stop, stopped, rob, robbed, beg, begged. Então, assim, verbos com uma sílaba. Acabou em uma vogal e uma consoante, eu dobro essa consoante. Daí depois eu coloco o ed no final. Exceptions. If the consonant is W or X, we don't double the consonant. Então, plow, plowed, fix, fixed. Tudo isso daqui é a mesma coisa que acontece com ing. One syllable verbs ending with. Now, if it ends with two vowels and one consonant, we simply add ed no final, né? E essa daqui é a mesma regra que foi vista lá para o ing. Então, rain, rained, fool, fooled, dream, dreamed. Então, duas vogais e uma consoante, só ed ali no final. Eu poderia até colocar uma terceira regra, mas no fundo, essa terceira regra ela é a mesma regra geral, que seria verbos que não acabam com E, eu coloco o ED ali no final. Burn e start não acabam com E, então ela cai na regra geral que eu coloco o ED no final. Mas eu coloquei aqui só como para não haver dúvidas, né? If it ends with two consonants, simply insert ed no final. Então, one syllable verb with two consonants, ed no final. At the end. Burn, burned, start, started. Agora, a gente viu até agora verbos com uma sílaba. Vamos ver agora verbos com duas sílabas. Two syllable verbs ending with one vowel and one consonant. If the first syllable is stressed, insert ed. Tá? Então, listen. Primeira sílaba tônica, eu coloco ed. Então, listen, offer, open. Listened, offered, opened. Simples assim. Travel, traveled, cancel, cancelled. Porém, no inglês britânico, eles modificam, eles dobram aqui para esses dois verbos. Travel, eu tenho aqui traveled e cancel, cancelled. Isso daí também no inglês britânico, eu não coloquei lá no vídeo sobre ing, mas ele acontece também com ing, ok? São exceções, para o inglês britânico apenas. E essa regra também ela é a mesma regra do ing, que também é aqui, né? Então a gente viu verbos de duas sílabas, onde a primeira sílaba é a tônica, eu coloco ed. Quando a segunda sílaba é a sílaba tônica, a segunda sílaba eu dobro a consoante do final do verbo. Então, if the second syllable is stressed, double the consonant and insert ed. Transfer. Segunda sílaba é a sílaba tônica. Transfer. Prefer. Control. Transferred. Preferred. Controlled. Tá? Então, segunda sílaba tônica, dobra a consoante do final. Two syllable verbs ending with two consonants. Na verdade, de novo, essa daqui seria o quê?
a regra geral de verbos que não acabam com E. Se não acabam com E, eu insiro ED no final. Mas eu coloquei como se fosse uma quarta regra para não haver dúvidas, né? Então, two syllable verbs ending with two consonants. Simply insert ED no the end. Demand, demanded, project, projected, cherish, cherished, tá? Verbs ending with consonant plus Y. Drop Y and add IED, né? Então essa daqui, ela é uma regra que é parecida, que é a mesma regra que é aplicada para o present simple, mas é uma regra diferente que é aplicada para o ING. Então, cry, cried, fly, flied, apply, applied. Se fosse o present simple, isso daqui seria um Szinho. Cries, flies, applies. Se fosse ING, eu não tiraria esse Y aqui no final. Então, crying, flying, applying. Daí aqui é consoante mais Y, né? Consonant plus Y. Eu faço essa estrutura. E se fosse vogal mais Y? Vowel plus Y. Daí eu vou cair na regra geral. Play, played. Só insiro ele ali no final, ok? Agora, todas essas regras foram para regular verbs. E irregular verbs? Então, e os irregular verbs? Não existe regra para eles. É uma decoreba lá da lista de verbos. Então, vamos ver. When we have irregular verbs, we will use a verb from the third column of the verbs. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Write, wrote, see, saw, go, went, hurt, hurt, read, read. Aqui eu queria só colocar ele bem interessante. Hurt, hurt. Então, tanto o presente quanto o passado têm o mesmo som e a mesma escrita. Read, read. Então, eles têm a mesma escrita, mas com pronúncias diferentes, ok? Begin, began. Break, broke, build, built, buy, bought, come, came, eat, ate, fall, fell, feel, felt, know, knew, lose, lost, meet, met, sell, sold, speak, spoke, stand, stood, think, thought. Eu só queria colocar mais aqui uma técnicazinha que eu uso aqui do fall, fell e feel, felt, né? Poxa, tudo bem, aqui no presente é até facinho colocar, né? Fall com 2 L's e feel é com um L só. E no passado? Quando é que eu uso esse fell? É com 2 E's e um L? Ou é com um E e 2 L's, né? Para eu não ter que ficar... Eu penso assim, né? Para facilitar a minha vida, né? Fall é com 2 L's. Então, se tem 2 L's, eu vou manter 2 L's lá no passado. Então, fell. Feel é com um L. Então, eu vou manter um L lá no passado. Felt. Ok? Então, essa aqui é uma técnica que eu uso para poder memorizar ali. Então, assim, resumidamente ali, rapidinho. One syllable verb ending with one vowel and one consonant. Double the consonant and insert ed. Stop. Stopped. Então, vamos lá, desculpa. A regra geral é ed no final. Quais são as exceções? O verbo de uma sílaba, onde eu tenho vowel, uma vogal e uma consoante. Eu dobro essa consoante. Então, essa daqui é a primeira exceção. Eu só tenho, se a gente olhar aqui, 3 exceções e os irregular verbs, tá? Então, a primeira exceção é essa. Só preste atenção quando o verbo acabar em W ou X, ele mantém a regra geral. E preste atenção quando tiver 2 vogais e uma consoante, que também é regra geral. Two syllable verbs ending with one vowel and one consonant, and the second syllable is the stressed syllable. Double the consonant. Então, prefer, preferred. Essa é a exceção. Só toma cuidado quando a primeira sílaba for atônica, que eu não vou dobrar, tá? E verbs ending with consonant plus Y. Drop this Y and insert IED. Cry, cried. Tá? Então, no fundo, o que eu tenho são apenas 3 exceções que eu acabei de explicar. E os irregular verbs, né?
Bom, essa daí foi a explicação do Past Simple. Qualquer dúvida, manda lá um e-mail para inglêspravocê2@gmail.com. Já tem Instagram, já tem Facebook ali também, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a explicação do Past Simple com toda a sua estrutura, com toda a parte de pronúncia e parte de escrita detalhada lá no vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo então.